Olá, estamos de volta aqui pela TV Sete Lagoas com o nosso programa Santiago Entrevista, mais uma vez com um assunto muito importante. Hoje nós temos dois convidados aqui do SAI, Serviço de Água e Esgoto da cidade de Sete Lagoas. Estamos aí num momento muito crítico, afinal de contas o SAI startou uma campanha para a economia de água. Nós vamos falar sobre isso aqui. Temos aí a redução de água, principalmente no Rio das Velhas, e a gente vai tratar desse assunto hoje mais uma vez. Espero que você esteja bastante ligado no nosso programa e possa repercutir as informações que você vai tirar aqui desse programa conosco. Lembrando que o nosso programa sempre tem o apoio da 5bits. Acesse www.5bits.com.br para você que quer fazer o seu site, seu e-commerce ou a sua rede social. Empresa de Sete Lagoas, super eficiente, www.5bits.com.br. Nossos convidados aqui, Rafael Almeida e Diego Nogueira, Eu quero cumprimentar vocês, dando boas-vindas, E expectativa muito grande de que o nosso programa possa contribuir, com a gente, não só agora, Porque parece que a crise que se prevê, não é só aqui em Sete Lagoas, é em vários lugares. E vamos falar dessa questão essencial que é a água, Prazer estar com vocês. Vamos conversar pela esquerda aqui, Prazer. Não sei quem que é mais velho, Prazer é todo nosso, Santiago. A gente agradece aqui a oportunidade, os seus telespectadores, de poder esclarecer um pouquinho aqui sobre as questões da água no nosso município. É um prazer para mim imenso estar aqui presente. O seu cargo lá é o... Eu sou supervisor no operacional. Operacional. Do SAI, isso. E você é diretor comercial? Sou da parte comercial administrativa lá do SAI. Isso. Prazer nosso estar aqui para poder estar esclarecendo e apresentando para a população o cenário que a gente está vivendo atualmente. Certo. Ô Diego, a campanha, ela foi startada aí e, como se diz, muito se falou e agora a gente está aqui também para reforçar a própria campanha. Eu acho que uma coisa que eu tenho percebido, às vezes eu faço alguma caminhada e eu passei a fazer umas caminhadas diferentes, depois dessa questão da pandemia, que às vezes eu faço caminhada na própria rua, às vezes eu vou em algum lugar e volto, e eu percebi que as pessoas parece que continuam lavando calçadas, lavando carros, Será que a cabeça do Sete Lagoano não mexeu com a campanha? Será que a gente está ainda num processo longo para conscientizar as pessoas? Com certeza, Santiago, a sua percepção está correta. A gente ainda precisa muito do apoio da população, porque esse fato aí que você está comentando, eu também, pelo fato de trabalhar no operacional, eu transito bastante na cidade ao longo do dia, acompanhando equipes de desentupimento de esgoto, equipes de manutenção na rede de água, e realmente a gente nota isso. Pessoas lavando carro, calçadas, muitas vezes até a rua, Então, realmente, a gente ainda está precisando de uma conscientização melhor ainda. O SAI iniciou essa campanha depois de um longo planejamento, porque antes da campanha nós fizemos planejamentos, estudos de como a gente poderia estar atendendo a população sem que houvesse qualquer forma de interrupção no abastecimento. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas a campanha foi startada para evitar isso, E a gente está precisando sim, o Rafael pode até falar melhor do que eu, essas questões de números que a gente ainda não alcançou, mas a gente está precisando de um apoio maior, de uma adesão maior da população, sim, Sete Lagoano. Ô Rafael, é justamente isso. Vocês têm alguma coisa lá de medição que possa contrastar, tipo assim, um parâmetro de antes de ter chamado a atenção da sociedade e esses primeiros, pelo menos 30, 40 dias? Sim, a gente possui todo o sistema de monitoramento, de
captação, de medição, tanto de macromedidor como micromedidor, para fazer os levantamentos. Quer dizer, você tem os números, né? Sim, os gráficos. isso é feito diariamente, mensalmente, a gente faz todo acompanhamento. E no momento não surtiu o efeito que a gente esperava, né? Poderia ter sido um pouco melhor, mas o SAI vai continuar trabalhando para tentar provar para a população, mostrar à população que precisa mesmo estar aderindo a essa campanha de redução, né? De conscientização, para a gente poder conseguir junto chegar num denominador comum aí de estar fazendo uma boa prestação de serviço sem ter que correr o risco de desabastecimento ou falta de abastecimento. Inclusive a primeira conta, né, ela veio vermelha, né, que foi já proposital. Vai continuar assim, né? A gente vai continuar. A ideia inicial era durante esses 3 meses, né? Iniciou agora no mês de julho, agosto e setembro. Mas aí a gente vai ver se vai continuar mantendo para poder ver, mostrar à população que ainda a gente está numa situação um pouco crítica, né? E aí ver se a população consegue estar nos ajudando, o SAI fazendo a parte dele, a população de mão dada fazendo a parte dela também, para a gente estar tentando conseguir abastecer da melhor maneira possível. Chamar a atenção do telespectador, muita gente recebeu a conta de água em casa e todo mundo recebia aquele folheto azul, né? Agora ela vem vermelha. Esse vermelho é um chamamento de atenção das pessoas, né, para a economia da água. Se você não percebeu, acredito que, né, um alerta, né? E aí você pode ver, pegar a sua conta de água e ler, né, que tem lá um recadinho, né, de forma que você possa ser impactado de alguma forma. Para quê? Né? Para cuidar um pouco mais. Eu queria que você falasse um pouco do que você acha que seria um hábito diferenciado das pessoas nesse momento. Sei lá, fechar a torneira na hora de escovar o dente, não lavar o carro. Deve ter algum. Aqui em Sete Lagoas a gente sabe que tem uma cultura, o pessoal tem muita mania de lavar calçada, lavar carro, né? Com uma certa frequência, às vezes até sem tanta necessidade. Então, assim, contar com a população de que evite alguns pequenos costumes que, querendo ou não, né, mesmo a pessoa tendo condição de pagar, mesmo ela tendo um consumo um pouco razoável, ela pode, né, com algumas medidas, estar economizando um pouco mais, que vai facilitar de uma maneira geral para todo mundo, né? O SAI vai ter mais água disponível na rede, né, para um uso mais necessário, de forma que esse uso, que talvez ele pode ser diminuído ou talvez até mesmo paralisado durante esse período de estiagem, né, ele seja corrigido, e aí depois, com o tempo, a população volte a ter o costume que ela tem no momento, né? Mas ela volte no momento que seja mais propício, onde a gente vai estar com a rede mais reservada, mais carregada, mas nesse momento o ideal seria que a população deixasse alguns pequenos costumes aí, deixasse a água mesmo só para uso essencial mesmo, né? Ô Diego, dentro de um gráfico assim de previsão de uso da água, né, como ele disse aqui, às vezes uma época que vocês têm um pouco mais, outra menos, daria em torno de quais os meses que tem menos água, que tem água de forma normal? Os meses mais complexos para a gente, Santiago, são o mês de julho, agosto e setembro. Esses 3 meses... Na verdade, nós estamos entrando no crítico agora. Sim, a gente agora estaria entrando no crítico. A gente pega a vazão do Rio das Velhas, que hoje é responsável por 40% a 45% do abastecimento de água de Sete Lagoas. E a vazão dele é muito, muito baixa. Para o volume que a gente tira de lá, a qualidade de água também está muito fraca, muito ruim. Então, a gente tem que preservar a nossa água aqui dos poços, que nos ajudam a suprir quando ocorre algum problema na questão do rio, da retirada da água superficial. Ela é suprida pelas águas subterrâneas dos nossos poços. Então a qualidade do rio influencia muito para a gente, e nesses meses agora de seca, julho, agosto e setembro, são os piores meses para a gente. Eu até cheguei a ver uma foto, né? Parece que está bem baixa o nível. Sim, bem baixa. Além das outras cidades acima também que tiram água, né? Tiram a água e muitas vezes também lançam, né, alguns materiais indevidos. A gente não tem como falar quem que qual o tipo de material, obviamente que é lançado lá em cima, mas em determinados momentos ela chega aqui para a gente num ponto impossível de ser tratada. É o momento que a gente suspende
a captação dessa água de superfície. Aí quando suspende, automaticamente tem que tirar dos poços. Isso, automaticamente a gente consegue, com manobras no sistema, né? A gente considera o nosso sistema um sistema misto. É um sistema de água superficial e de água profunda, que seriam os poços e o rio. Então, com manobras na rede, a gente consegue suprir um pouco dessa demanda aí da falta do rio. Nós temos aqui mais de 100 poços, né? Temos. Atualmente a gente tem aproximadamente 114 a 116 poços profundos em atividade. Todos com água? Todos com água. Todos com água. E parece que tinha até uma caixa d'água nova aqui, né? Sim, a gente tem um reservatório foi construído agora, nessa gestão, né? De 10 milhões de litros de água. Ela já vai entrar em fase de testes agora em breve. Nós já estamos fazendo a interligação, já foi executada uma parte dessa rede, que nada mais é a rede que vem do Rio das Velhas. Ela abastece 3 reservatórios, que juntos dão 2,5 milhões de litros de água. Se eu não me engano é isso mesmo, né, Rafael? 2,5 milhões. Então agora a gente está com um de 10 milhões e aí a gente tem que fazer uma derivação dessa rede que vai abastecer esse reservatório. Entendi. De 10 milhões. Essa derivação já está pronta, a gente vai apenas finalizar a tubulação de entrada no reservatório. Então ajuda, mas a questão que se a pessoa usar de forma desnecessária e não chover, não adianta nada. Não adianta, né? Não adianta. Isso aqui é, a gente essa aqui é a grande questão. Com né? certeza, a gente tem que estar atento sim, porque algumas medidas, igual você perguntou, o Rafael comentou, lavou uma roupa ali, vai lavar a área do quintal, reusa, né? Aquela água, a calçada, né? Reutilizar essa água, o banho enquanto está ensaboando. As pessoas podem achar que é uma coisa insignificativa. Realmente, para uma casa, 2 pode ser, mas se a cidade toda fizer, é um volume considerável. É um volume muito considerável. Na verdade, gente, nós precisamos de uma conscientização, né? Eu vou dar um exemplo aqui da Coca-Cola, né? Geralmente quem chega para pegar um refrigerante, a maioria, né? Vamos colocar aí que no mínimo 60% pede uma Coca-Cola. Mas a Coca-Cola está o tempo inteiro sempre vendendo a sua marca e ela está embutida na cabeça das pessoas. Né? O SAI começou agora, né, a fazer a sua campanha e é uma campanha que precisa realmente que as pessoas se atentem para ela, ouvir, né, no rádio, na televisão, ver os panfletos, né, na rede social, ver também aí a conta de energia que está chegando amarela e sempre pensar, né, porque vai construindo aquela, como se diz, né, vai construindo uma casca, né, eu tenho que economizar água, Afinal de contas, gente, nós estamos num país onde a gente é privilegiado, né, porque tem países que as pessoas nem banho direito elas tomam, né, não toma banho todo dia como a gente, né. Tem gente aqui no Brasil que toma até mais de um banho, né? E aí, assim, é um privilégio para nós. Mas essa conscientização, né, ela é importante. E eu acredito que o SAI deve estar com algum gatilho lá, né, nas campanhas publicitárias, algum trabalho, né, que vocês estão fazendo. Sim, a intenção nossa é continuar martelando, né, na cabeça aí do consumidor sobre essa conscientização, né? Porque isso aí é que vai fazer a gente ter resultado, né? Tanto o SAI quanto o consumidor. E aí a gente vai conseguir, talvez, garantir de uma maneira mais tranquila a manutenção do abastecimento para o consumidor de maneira geral. Ô Rafael, é até importante também a gente falar aqui um pouco sobre a parte empresarial, né? Porque a gente está falando de população em si, né, de uso da população, mas tem a questão também das fábricas, das empresas, né, que, diga-se de passagem, necessita da água, mas que também tem que fazer o uso correto, né? Sim, geralmente a parte industrial, o pessoal já tem uma certa responsabilidade ambiental, né? Geralmente as empresas eles já trabalham em cima disso, então toda empresa ela tem uma forma de ter que prestar conta dessa conscientização, né? Então, assim, o SAI acompanha de uma maneira paralela, mas o SAI procura interferir quando ele acha necessidade. Mas, na maioria das vezes, as empresas elas já têm uma campanha interna de conscientização, então é bem tranquilo uma questão de uso das empresas, né? É mais a questão populacional mesmo, que é a maior parte das ligações de água que a gente tem.
Então o volume maior nosso vai para o consumidor residencial. Uma pergunta que é totalmente diferente aqui, a gente nem combinou, se também não achar que não deve, a gente não fala sobre ela. Tem algumas pessoas que buscam água para uso próprio em alguns poços, em algumas bicas que tem na cidade. Isso é permitido? Isso é uma coisa que é correta? Não é? Essa água é de qualidade? Não é? O que vocês têm a dizer sobre isso? Porque afinal de contas vocês estão no SAI e vocês conhecem sobre qualidade de água, né? Sim, realmente existem alguns pontos, né, na cidade de coleta que não é feito nenhum tipo de análise por parte do SAI. O SAI realiza análise nos poços que são perfurados dele, de autoridade dele, que são fiscalizados através do IGAM. Então a gente possui diversos parâmetros a serem seguidos que são regulamentados pelos órgãos fiscalizadores. IGAM, Agência Nacional de Gestão de Águas, outros órgãos que nos fiscalizam. Muitas vezes, Santiago, o pessoal sempre tem aquela questão da qualidade da água do SAI. Assim, o SAI fornece uma água de qualidade, o SAI fornece uma água dentro dos parâmetros exigidos. Nós fornecemos água para o hospital municipal, nós fornecemos águas para as escolas de Sete Lagoas. Então a gente não pode, de forma alguma, fornecer um produto de baixa qualidade. A qualidade da água do SAI está dentro dos parâmetros exigidos perante a lei. Tem muita gente que fala que o cálcio é muito alto. Tem algum... Sim, é característica da região, é característica do solo. Então, na verdade, se a pessoa está pegando água de um poço, ela vai ser a mesma coisa. Sim, com certeza. E ainda podendo ter outros tipos de contaminação que nos poços do SAI ela não corre esse risco, porque é feito um tratamento com cloro, a cloração dessa água que pode então, quer dizer impedir... que quem está pegando a água num poço está pegando uma água de menos qualidade do que o SAI. Com certeza. Com certeza. E o maior risco. Porque não tem o controle do SAI, então exatamente. A gente não consegue atestar que aquela água é boa ou ruim, mas o risco dela é grande. Agora, a questão do cálcio vai ser a mesma coisa, vai né? Ser porque está na região. Exatamente. Ela vem ligada ao subterrâneo do nosso município. Então é pura ilusão. Sim, pura ilusão. Que você tá... por ser uma região cárstica, né? Então os poços que tem, que são rios que correm aí no nosso subsolo, infelizmente eles vão ter essa característica de calcário na água. Agora, como aqui é uma emissora de TV, a gente recebe muita solicitação, principalmente quando o cidadão quer resolver algum problema, né? Sim. Uma coisa que é rescindente aqui é que quando chega uma água avermelhada na torneira, as pessoas sempre gravam e mandam para a gente. Isso acontece por quê? Isso aí, muitas vezes... não é uma coisa também normal. Não deve acontecer, tá? A gente esclarece que isso não deve acontecer, mas pode acontecer porque o vazamento de alguma rede, quando acarreta o rompimento de alguma rede, acaba entrando terra, entrando solo, e essa rede, até o momento que a gente é informado, até queria aproveitar a oportunidade aqui com seus telespectadores e bater na tecla do nosso número de atendimento ao consumidor, 115, isso é muito importante para a gente, porque muitas vezes o consumidor vira e fala assim, tem 3 dias que está vazando e o SAI não veio, né, Rafael? Isso acontece muito, mas aí quando você vai pesquisar aquele problema, aquele endereço, não tem um protocolo, não foi gerado um protocolo no SAI. A gente precisa que as pessoas liguem no 115 e falem, o esgoto entupiu, a água aqui está sem, que aí isso vai gerar um número de protocolo para o usuário e vai cair dentro do sistema do SAI. O sistema do SAI é totalmente informatizado. A gente tem o controle dos nossos reservatórios, a gente tem o controle das nossas equipes, onde que elas estão, atendendo quais demandas, tudo 100% digitalizado, informatizado. Então isso é muito importante, que a pessoa ligue no 115. Obviamente que ela pode pedir a ajuda aqui da rede de televisão, ela pode pedir outra pessoa que nos ligue, tudo, a prefeitura, mas o canal principal da gente é o 115, é onde que a gente tem essas demandas. Explica pra gente como é que é o processo desde o início, quando acontece. Sim, só acabando de responder a primeira pergunta sua, uma rede rompe ali na rua, então o que acontece? No ela romper, pode entrar terra, entrar um pouco de barro, e aí muitas vezes, alguns pontos, essa rede pode estar com injeção direta nas casas, o que acaba chegando à casa do consumidor.
ou até mesmo ir para o reservatório e ir chegando a mais consumidores, a um número maior de consumidor. Mas enfim... Corre o risco, por exemplo, de parar, tipo assim, cortou a água ali em tal hora, não está chegando água. Sim. E depois vir uma outra água suja sem ter acontecido isso? Não. Né? O sistema é desligado assim que a gente é informado, o sistema é desligado e aí elimina qualquer chance de ter contaminação. Então, no caso, a contaminação vai ser porque teve um acidente na hora. É porque na hora que ele acontece, até o vazamento brotar ali, borbulhar na terra ali, tem a possibilidade de entrar na terra. Então, se chegou a água avermelhada na casa de alguma pessoa, é porque tem alguma irregularidade próxima. É porque, exatamente, tem chance de ter algum vazamento, alguma irregularidade próxima. Mas isso também é questão de poucos minutos vai ser solucionado, com certeza. Quanto à outra pergunta, de como que funciona, você quer começar a primeira parte, Rafael? Da parte de ordem. Vamos supor que estourou alguma coisa na minha rua aqui, eu vou ler. Ou entra em contato com o 115, aí o 115 faz o registro da solicitação, né? Do que a pessoa está precisando, por exemplo, falta d'água, ou vazamento, ou esgoto, encaminha para as equipes e através das equipes, né? A gente tem um centro de monitoramento, dispara para as equipes para poder estar fazendo a manutenção de acordo com o que a pessoa nos comunicou. Isso tem um tempo definido que tem que ter uma atuação? Isso vai variar muito, Santiago, vai depender do tipo do vazamento. O que acontece? Eles registraram, ligou no 115, 115 dispara lá para o operacional. A gente tem a sala de controle, que aí a gente faz uma rota. Todas as equipes nossas trabalham com tablet. Então é disparado uma ordem de serviço no tablet de cada equipe. Então a gente agrupa, né, as ordens de serviço próximas por questão de deslocamento, ganhar prazo para executar. Mas obviamente que eu tenho um merejinho pequeno numa rua e tem outra vazando um volume maior lá do outro lado da cidade. Obviamente esse planejamento de roteiro ele vai ser interrompido para a gente atender. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu saio, liguei, não veio ali do outro que ligou depois, mas a gente faz uma análise, né, da gravidade do problema. Obviamente com algum usuário, se eu tenho um esgoto entupido numa rua que está voltando um PV e eu tenho um usuário que está com esgoto voltando dentro de casa, mesmo que o outro tenha sido pedido primeiro, eu vou atender o usuário que está com o esgoto voltando dentro de casa. Então é feito essas análises, essa triagem na hora de enviar as equipes, mas toda a solução, toda a demanda, todo problema que o SAI tem, ela é registrado e ela não deixa de ser feita em momento algum. E a prioridade geralmente é a falta de água? Quando está vazando, no caso? Sim, a prioridade, né, é a falta de água, mas são equipes distintas. Tá. O SAI não tem assim, a mesma equipe faz água e faz o esgoto e atende tudo. A gente tem equipes distintas, a gente tem equipes de água e equipes de esgoto. Então, o tempo todo, qualquer tipo de serviço está sendo atendido. De ligação nova, de desmembramento, de esgoto entupido, de vazamento. Sempre a gente tem reparos. Eu vou ali, executei um serviço que quebrou o seu passeio. Aí a gente tem uma equipe diferente dessas outras equipes de reparo. Equipe de asfalto é independente dessas equipes também. Então, assim, tudo é planejado na ordem certinha. Então, na verdade, quem vai lá consertar um cano não é a mesma pessoa que vai tampar. Que vai tampar. Não é a mesma equipe. A pessoa fez ali. São umas 3 equipes que passam. Sim, o que acontece? Na verdade, são apenas 2. Eu tenho a equipe que vai lá, realiza o reparo. A equipe realizou o reparo, vem outra já logo em seguida e faz a base. Muitas vezes a gente é questionado por que o asfalto não é feito no mesmo dia. A gente costuma deixar pelo menos um período mínimo de 24 horas, porque ali foi feito um reparo. Você há de concordar comigo que uma tubulação que ela está ali perfeita do jeito que ela veio, a chance dela romper é bem menor na onde que eu cortei ela e coloquei 2 luvas ali para estancar um vazamento. Esses 2 pontos são pontos fracos, então o risco de ocorrer um novo vazamento é maior do que numa tubulação inteira. Então é deixado ali pelo menos 24 horas para a gente poder analisar se vai ter um novo vazamento ou não, e depois disso a gente já programa de fechar. O serviço só é encerrado, principalmente em ruas de asfalto,
depois que o pessoal, as equipes de asfalto, dão baixa que o asfalto foi feito. O tablet, na hora que alguém corrige o vazamento, ele faz com que essa equipe que corrigiu o vazamento gere o pedido de base e de asfalto. Então, se eles não gerar, o serviço não fecha. O SAI não vai esquecer aquele buraco ali aberto, não vai. Isso é gerado e ele só, tudo registrado com foto no tablet, tudo. Então, ele só vai encerrar aquela atividade depois que a manutenção tiver tudo asfaltado. De tempo é uns 10 dias. Aproximadamente a gente está conseguindo reduzir isso agora. Já foi, mas a gente está reduzindo. Mas para um lugar que mais trânsito... Aí tem que ser, né, trânsito de lotação, esses veículos assim, de maior volume de carro, né? Então aí é um prazo bem mais curto, provavelmente até no mesmo dia. Certo. Nós temos um problema que a gente sempre fala sobre ele aqui, que é a questão do famoso gato, né? Sim. E o problema maior é que, né, eu gostaria que todos também tivessem consciência disso, né, gente? Que quem não tem gato paga a água de quem tem gato, né? Porque o SAI trabalha com uma somatória geral, por isso que ela gera o preço da água. Então, nós estamos pagando para quem não tem água, né? E isso aí é um caso que também merecia até uma campanha de esclarecimento para as pessoas também denunciarem os gatos, né? Porque tem lugares que tem os gatos e as pessoas estão lá se aproveitando de uma coisa que nós estamos pagando e está tornando a nossa... né? A gente sabe que isso é um problema grande, não só o SAI, toda companhia de saneamento tem esse tipo de situação. Então, essa questão do gato, a gente até costuma falar que quem tem o gato gasta até muito mais do que uma pessoa que tem o hidrômetro, tem a ligação toda certinho, porque a pessoa ela vai pagar o mínimo, às vezes nem pagar por aquela água que ela está usando, né? Às vezes paga só um valor irrelevante ali, de acordo, dependendo do volume dela. Mas o SAI vai startar. A gente estava esperando passar essa questão da pandemia, né? Esse período crítico que todo mundo vem enfrentando. A gente vai iniciar uma campanha aí, muito em breve, a população vai ter acesso a essa campanha mesmo de denúncia, autodenúncia, né? A gente vai estar fazendo um estudo interno aí para estar tentando atacar esse tipo de problema, e aí isso aí vai também dar um certo resultado, a gente espera dar um resultado bom em relação à questão do... Parece que tinha até a questão de um aparelho que o SAI tinha recebido, não sei se foi da CEMIG, que você passaria no lugar e você já descobre se tem um gato ou não? Tem isso ou não? Não, na verdade não. A gente conta muito com a equipe dos leitoristas, né? Que é a equipe que está aí na casa de todos os consumidores todo mês. Então eles auxiliam a gente bastante nessa informação, mas ao mesmo tempo o próprio sistema nosso também, ele acusa muita coisa através das críticas, dos relatórios, igual o Diego citou, o sistema nosso é todo informatizado, então a gente consegue acompanhar e ter noção de cada consumidor, o que está dentro, o que está fora, de acordo com o que vem do histórico daquele consumidor, e isso aí a gente dispara as ordens de serviço para a equipe estar verificando. A gente consegue encontrar bastante regularidade, mas é muito mais fácil o SAI ter o consumidor ao nosso lado e não ter esse tipo de problema do que o SAI ter que ficar vigiando, né? Então, assim, a gente vai iniciar uma campanha muito em breve aí, e aí contar com a colaboração da população, né, de ter essa consciência. E no caso mesmo, se porventura alguém souber e quiser denunciar, a gente tem um canal, que ele está no verso da conta, né, um telefone que eu vou deixar, o 2106-0140, que a pessoa pode fazer uma denúncia também, né, não precisa se identificar, que aí o SAI vai unir uma equipe lá para poder estar atacando esse tipo de irregularidade. Como você disse, se ligar para lá para o SAI e falar assim, ó, na minha rua tem um gato, o SAI vai descobrir, né? Não precisa nem falar onde que é. Não falar o nome nem nada, vai só falar, ó, eu quero falar no endereço tal, tem um gato, pronto. Não precisa identificar, não precisa falar nome, telefone, nem nada. Mas e se falar na minha rua tem um gato, o SAI descobre? A gente vai na cara de todo mundo. Ô, gente, olha, não é gatinho não, desses gatinhos não, viu? É o gato de água, viu? É o gato de água, né? Na minha rua tem um gato, tem rua aí que tem gato demais, né? É bom brincar um pouco assim, mas a coisa é muito séria, né? É sério. A gente pode prever aí, com o aumento, porque eu vi falando que vai ter um aumento da energia, né? Aumento da energia e vem aumenta a água também? Não, na verdade os reajustes que o SAI aplica, né, é todo através de um estudo que a gente faz anual, né, então assim, tem um levantamento todo que a gente faz antes, né, para poder ver qual que é o percentual, e nem sempre, até porque
não é justificativa, né, da energia aumentar e o SAI aumentar proporcional. Tem outros índices. Mas vocês têm as bombas lá que bombeiam, sim, que trabalham, é um custo, né? Querendo ou não, mesmo aumentando o custo do SAI, a gente tem um estudo, né, para poder estar apresentando a justificativa de reajuste, apresenta o Conselho Municipal de Água e Esgoto, e só através da aprovação do Conselho é que a gente vai poder aplicar o reajuste. Geralmente ele é anual, né, ele obedece um prazo, na maioria das vezes, entre meses de março, abril ou maio, né, mas nem sempre ele acontece anualmente, igual o SAI mesmo estava sem aplicar reajuste desde o ano 2018, né, a gente vai aplicar um reajuste recente porque a gente já estava com um déficit muito grande, né, até por isso que você citou, já aumentou demais a despesa, né, com tratamento, com captação, com energia elétrica principalmente, mas isso não é repassado e automaticamente para o consumidor não. A gente faz todo o levantamento anual e aí depois que a gente apresenta o projeto de reajuste, se for aprovado pelo Conselhão, a gente vai passar a aplicar. Então a boa notícia é que esse ano não tem aumento de água. Não, até porque a gente já aplicou, né, um reajuste, então ele obedece também um período aí de aplicação, ele não pode ser mais do que um reajuste anual, não. Olha, gente, notícia boa essa, hein? A gasolina aumenta todo dia, tá todo mundo desesperado, viu? Tem gente que passou a andar de bicicleta, que não andava, e está economizando mesmo, né? Porque a gente tem a energia que aumentou, o gás que aumentou, né? A gasolina nem se fala, tá? A gente está dependendo do dólar, e a boa notícia é essa, que o SAI não vai aumentar a sua conta de água. Mas é importante que você faça a sua economia aí, né? Queria que você só, para a gente fechar, falasse sobre o Rio das Velhas. Como é que está a condição do rio ali para cima? Porque tem outras cidades também, né, que tiram água no rio. Sim. Eu vejo aí no informativo do estado, geralmente a gente vê falando que tem algum problema lá, né? Nós temos, Santiago, a estação de tratamento de água lá no município de Funilândia, né, que possui um gerente, que possui duas biólogas, né? São biólogas, né, Rafael? Se eu não estiver enganado, que é a Bruna e a Daniela, bioquímicas. A gente realiza monitoramento de hora em hora nesse rio, das questões físico-químicas dele. Então, realmente, ele não está em boas condições. Como você citou, tem outros municípios que tiram a água dele lá em cima, lançam também, a gente não pode afirmar o tipo de material, mas lançam outros materiais nele que prejudicam muito o nosso tratamento aqui. Hoje a gente tira aproximadamente 300 litros por segundo do Rio das Velhas. Isso aí, em hora, seria aproximadamente 1 milhão de litros de água por hora. É um volume considerável para a nossa cidade. Então, baseado nesse tipo de estudo, nessas informações, é que a gente vem desde o início do ano já trabalhando, e ano passado também trabalhando essa questão de como a gente poderia suprir isso na falta desse rio. Então a gente tem estudos de poços, interligações que a gente pode realizar, mas não quer dizer que vai sanar o problema caso seja interrompido 100% a captação desse rio. A gente tem diversas hipóteses de racionamento, o fornecimento para um bairro um dia sim, um dia não. Isso, eu quero salientar mais uma vez que são hipóteses, são estudos, caso isso venha a acontecer. Não é o cenário hoje. O cenário hoje, o SAI está abastecendo a cidade normalmente, tem como abastecer normalmente, mas nessas possibilidades, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos tomar de atitude, de medida? Qualquer uma dessas que eu citei antes, racionamento, um bairro um dia com água, outro sem água no outro dia, são possibilidades. Por isso que a gente está enfatizando muito a questão da campanha, da conscientização da população, para que não chegue a esse ponto, para que a gente não chegue a essas medidas. A característica do rio é muito imprevisível. Muito imprevisível. O rio, igual, ele passa em várias outras cidades antes de chegar no nosso sistema lá de captação. Então, dependendo do que acontece antes, chega uma água com uma qualidade muito ruim para a gente. Então, acaba a gente tendo, né, pela responsabilidade de estar fazendo o abastecimento e o tratamento da forma correta,
a gente evitar que suspender mesmo a captação e o tratamento até a gente ver que o rio tem condição de estar sendo novamente captado para a gente estar fazendo abastecimento. A questão mesmo é a população, né? Poder nos ajudar nessa questão da economia. No caso mesmo de reservação, né, a pessoa geralmente procurar ter uma reservação compatível com a quantidade de moradores da imóvel, né, que também facilita muito. Com certeza. Porque muitas vezes quando paralisa o sistema, automaticamente já tem reclamação no site, acabou minha água. Quando vai ver, nem caixa d'água a pessoa tem. Então, assim, geralmente a gente estipula na faixa de 200 litros aí por pessoa. Então é cada um olhar ali, minha casa tem 3 pessoas, eu preciso então, por exemplo, de 600 litros por dia. Para ter uma garantia boa, seria então a caixa de no mínimo 1.000 ou talvez até 1.500 litros, que aí garantiria lá 2 dias pelo menos de reservação, sem precisar de estar tendo o abastecimento direto da rua, né? Que já dá uma garantia para o consumidor. Então tem essa preocupação mesmo. Economizar, que vai facilitar, né? O SAI vem trabalhando com a parte de reservação, de manutenção, de manobra, mas o consumidor também procurar ficar resguardado quanto ao lado dele, ter uma reservação compatível com a quantidade de morador, né? Ajudar nessa questão de economia, porque aí assim a gente acredita que vai conseguir estar fazendo um papel, desempenhando um papel bacana aí, tanto para a população quanto na prestação de serviço do SAI também. Eu vou dar uma sugestão então, já que nós estamos nessa situação aí, né? A gente criar pelo menos um dia por semana, né? Fazer uma campanha diferente, o dia da economia, né? Toda semana, vamos supor, toda quarta-feira, gente, hoje vamos fechar a torneira. Dia da torneira fechada é quarta-feira. Não tem a questão do trânsito, né? Em São Paulo, o dia do carro X, Y, né? Então vamos fazer isso, né? Quarta-feira, dia da torneira fechada. Porque de repente eu acho que talvez dessa forma a gente possa ter uma coisa que vai ficar semanalmente na cabeça das pessoas. A gente vai tentar expandir. Eu acho que é uma sugestão, né, viável. Com certeza. Porque se 50% já economizar nessa semana e 50% na outra, a gente já nos ajuda. Né? Nos ajuda então, eu acho que a gente tem que buscar soluções criativas, né? A economia e conscientização é de cada um, né? De cada um. É trabalho de formiguinha, igual o pessoal costuma falar. É cada um fazendo a sua parte, que aí no final a gente consegue chegar num resultado favorável. É o que eu digo, gente. Se você não faz nenhum exercício, você não faz nem uma caminhada, não faz nada. Se você fizer todos os dias isso aqui, ó, fazer aquele 3 minutos em casa, ó, no final do ano você vai ver quantos minutos que você fez, né? Aí seu corpo já modificou um pouquinho, já agradece, né? Então você vai fazer todo dia, na hora de escovar os dentes. Se você fechar a torneira, quer dizer, né, se metade da sociedade fizer isso, a gente no final tem um resultado muito positivo. Com certeza. Né? É a gotinha, né? Que ia pingar. Todo mundo fazendo, né? Vai gerar um volume. Inclusive, se todo mundo for lá e observar se tem alguma aguinha pingando e resolver aquilo, né? Com certeza. Porque tem uma frase que fala, né? Economia de água, cada gota conta. É uma gotinha de cada um aí que acaba enchendo um reservatório de 10 milhões de litros, se for o caso. É isso aí. Gente, eu quero agradecer vocês, né? Deixar esse espaço aberto aí, mais alguma coisa que vocês queiram falar, fica à vontade. Eu agradeço, Santiago, a oportunidade, em nome do SAI, né? A gente quer ressaltar mais uma vez o nosso canal de atendimento ao usuário. O intuito do SAI é atender o usuário da melhor forma possível, com serviço de qualidade. E para isso a gente precisa que ele ligue no 115 e que registre a sua reclamação, o seu elogio, a sua sugestão. Mas é muito importante que seja no 115 ou através lá do escritório nosso no centro, com o Rafael, para poder a gente ter o registro dessa reclamação, dessa sugestão. Então eu queria deixar para o telespectador de você aí o 115 na cabeça e a nossa campanha para nos ajudar na economia da água aí. Muito obrigado pela oportunidade. E tem um outro número também que você falou aí, né? De denúncia do gato. Eu agradeço também a oportunidade, né? Além desse número 115, que ele é mais direcionado para a demanda operacional, né? Sim. A gente tem o 2106-0100, que é mais para demanda administrativa, reclamação de conta, né? Parcelamento, agendamento de serviço, manutenção de hidrômetro e outros serviços, né? O 2106-0100, que é lá do escritório central, e tem o telefone de denúncia também, né, que é o 2106-0140. Esse é totalmente sigiloso. Se alguém quiser utilizar, a gente está lá à disposição para estar atendendo
da melhor maneira possível. Ok. A gente agradece a oportunidade mais uma vez. Um abraço para toda a equipe do SAI, viu, gente? A gente startou aqui também a campanha, nós fizemos aqui a entrevista com o presidente do SAI, né, transmitindo também na íntegra coletiva de imprensa e, né, convidando novamente o SAI para participar conosco aqui. Espero que mês que vem possa voltar também, porque a nossa responsabilidade social aqui também no nosso programa Santiago Entrevista, preocupado com o bem-estar da nossa cidade. Nós não queremos que falte água para ninguém, né? Mas a gente sabe que somente com a conscientização, né, se esse programa aqui chegar para 10 pessoas e 10 pessoas passa para mais 10 e 10 passa mais 10, a gente vai poder estar alcançando várias pessoas que estão aí no seu conforto, né, tranquilamente, sem pensar em fazer nenhuma economia. Por isso que é importante a sua participação também. Nosso programa sempre vai ao ar, né, com a nossa veiculação inédita, depois tem as reprises, mas ele fica lá no YouTube. Então, se você também está conosco aí, né, nesse sentido aí de o bem de todos de Sete Lagoas, que não falte água para ninguém, você também pode viralizar esse programa e mandar ele aí para os seus amigos, seus parentes, as pessoas que você conhece, para ter uma conscientização maior sobre o uso da água aqui na cidade de Sete Lagoas, tá bom? Um abraço, até o próximo Santiago Entrevista.